vou fazer um histórico breve, que esse grupo que escreveu o manual, um grupo composto por várias pessoas, vários profissionais, professores de várias escolas espalhadas pelo país. Nós somos 16, um grupo de 16 profissionais, e que juntou como pano de fundo, a gente tinha mortalidade materna. Uma vez Covid, matando do jeito que é Covid, e acometendo e dizimando famílias, né? Porque a questão, morrer mãe é diferente. E a Covid pegou justamente esse segmento. Então, essa é a motivação deste grupo, a motivação da gente estar fazendo essas reuniões. Nós fazemos 4 reuniões semanais, vamos fazer por um tempo, e tentar levar o que o manual tenta nos ensinar, tenta partilhar, não com vocês, com as unidades maiores, né, com os hospitais maiores, mas o nosso objetivo é fazer com que chegue essas informações lá na unidade, lá no hospital, onde essa paciente que você vai apresentar hoje, ela foi atendida pela primeira vez. Ou capilarizar mais ainda. Então, o nosso objetivo é pegar essas situações que vocês apresentam, a gente discute, partilha com todo mundo, e o objetivo final é levar essas informações e que elas sejam partilhadas. Porque quem está aqui hoje, possivelmente, nem precisa, né, já sabe. Mas o que a gente quer é utilizar essa força dos presentes para levar informação para quem não teve a oportunidade de vir aqui, né? Para ver como é que a sua ansiedade, a sua preocupação em estar partilhando um caso com um prognóstico que foi ruim, né? E que a gente possa, com isso, a gente possa evitar outras mortes, sem dúvidas, né? Eu tenho o prazer imenso de cumprimentar vocês, de abraçar todos vocês, de tê-los aqui nessa conexão virtual, mas estamos linkados, né? Agradeço a presença dos meus colegas de grupo, eu sou um dos componentes, nós tivemos a liderança do professor Braga, da professora Rosiane, eu estou vendo aqui a Cristina Guazelli, a Suê, que está partilhando comigo, vai falar daqui a pouco. Eu vi o Gabriel por aqui, eu acho que ele está por aqui também. Bom dia, professor Geraldo, uma satisfação. Meu compadre, o Gabriel é de Minas Gerais, mineiro de Minas, a Cristina é de São Paulo, Rosiane e Suê de São Paulo, e eu sou de uma fazenda grande que tem aqui no norte do estado de São Paulo, que chama-se Ribeirão Preto, né? Então, juntamos gente de várias partes do país, não é? E quem mais do grupo tiver, que o mosaico hoje está grande aqui, gente, no decorrer da apresentação, se manifeste, por favor. Suê, por gentileza. A Suê está no hospital, ela me falou mais cedo que ela está no hospital, que ela está com dificuldade de conexão. Caiu o internet. Mas você já está, você está pelo celular, né? No celular da Rosiane. Isso. Então... Dá um alô para nós, por favor. Então, bom dia a todos. Então, é uma grande honra estar aqui com o professor Geraldo e com todos os colegas, e querendo muito, assim, aprender com o caso agora que a Denise vai nos mostrar, né? Então, eu acho que a Denise poderia começar a apresentação dela aí, do caso que eles viveram. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, é muito importante para o nosso serviço, né, neste momento, ter essa integração entre tantos serviços que atendem gestantes e com o mesmo objetivo de salvar vidas, né. Gostaria também de agradecer a todos os colegas que estão aqui, que estão compartilhando e vão participar, tá? A gente está com uma participação em peso dos nossos visitadores, tem a representante da nossa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e dos plantonistas. Gostaria muito de agradecer a participação de todos. Deixa eu compartilhar aqui, vocês me falam se está ok, tá bom? Só dá uma limpada embaixo aqui, ocultar. Isso. Nota 10. Vamos lá? Tá ok? Então, bom dia a todos. Eu me chamo Denise Nocrato, sou médica ginecologista obstetra.
Estou à frente da coordenação do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Base, Dr. Ari Pinheiro, aqui em Porto Velho, e no momento estou também na direção técnica da Maternidade Municipal daqui de Porto Velho. Estou aqui como representante do serviço, nosso serviço do Hospital de Base, e também do Serviço de Residência Médica, tanto do Hospital de Base como da Maternidade Municipal. E fui convidada para participar desse encontro, muito importante. A gente escolheu um caso específico. No final, eu vou informar por que o motivo da escolha desse caso clínico e vamos lá iniciar, né? Então, a nossa paciente tem identificação DGO, 25 anos, casada, do lar, residente no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia. Para contextualizar, o distrito de Vista Alegre do Abunã, apesar de ser um distrito de Porto Velho, ele fica a 259 quilômetros de Porto Velho. Então, é bastante, tem toda uma estrada aí, é bem distante daqui, e nós, aqui em Porto Velho, é onde está situado o hospital de assistência a essas pacientes, gestantes e puérperas que agravam do Covid. Então, tratava-se de uma gestante, gesta 5 com 3 cesáreas anteriores e um aborto, idade gestacional de 26 semanas. Essa paciente procurou atendimento no Hospital Regional de Extrema, que é a cidade mais próxima do distrito de Abunã. Deu entrada às 3h14 da manhã do dia 27 de fevereiro deste ano, com quadro de odinofagia e mialgia há 10 dias. Ela relatava que há 3 dias iniciou o quadro de febre diária, tosse seca e dispneia progressiva. E também já apresentava o SWAB positivo do dia 23 de fevereiro. Relatava que estava apenas em uso de amoxicilina, devido à infecção urinária, e que não estava fazendo uso de nenhuma outra medicação. Em relação aos antecedentes patológicos e obstétricos, ela negava qualquer comorbidade prévia, negava alergias. A sua última cesárea havia sido há 7 anos atrás, e encontrava-se com pré-natal regular, apresentando 6 consultas até o momento. No exame físico admissional, ela apresentava uma saturação de O2 de 85%, uma PA de 170 por 110, frequência cardíaca de 126, uma frequência respiratória de 25 repercussões por minuto, encontrava-se afebril, e a ausculta respiratória apresentava murmúrio vesicular presente, bilateral e diminuídos principalmente em bases. O médico plantonista de imediato prescreveu a dose de ceftriaxona, 2 gramas dias, já entrou com a dexametasona pelos dias de doença, enoxaparina, 60 miligramas, prescreveu a hidralazina SOS e acetilcisteína. Foram solicitados exames laboratoriais, o raio-x de tórax, e iniciado máscara não reinalante 8 litros por minuto. A gente pega como base o quadro de score de alerta obstétrico modificado, o MILS, que está no manual, que nós todos estamos nos baseando por ele agora para as condutas médicas, e o quadro clínico dessa paciente já apresentava 5 itens de alerta vermelho. Então, a gente pode caracterizá-la como um quadro grave já pelo exame físico inicial. Diante disso, o médico plantonista lá do hospital solicitou uma vaga à nossa Central de Regulação de Urgências e Emergências, foi autorizado, foi disponibilizado a vaga e foi orientado a solicitar a vaga de UTI. No momento, não havia vaga de UTI no hospital, porque essas pacientes gestantes, elas têm que ficar na UTI do hospital de base, que é onde tem o acompanhamento conjunto da obstetrícia. Então, não tendo vaga de UTI, foi disponibilizada a vaga de semi-intensiva para esta paciente. Então, no momento da regulação, essa paciente apresentava piora do quadro respiratório em relação à entrada no pronto-socorro, com saturação de 90%, apesar de estar em máscara não reinalante, 8 litros por minuto, uma frequência respiratória de 26 repercussões por minuto e uma frequência cardíaca de 100 batimentos. Paciente transportada em ambulância às 17 horas, então ela chegou às 3 horas da manhã, foi prescrita, foi solicitado exames, e apenas às 17 horas que ela foi transportada, iniciado o transporte dela para o hospital de base. É importante a gente destacar aqui que essa transferência para o hospital dura em média 6 horas, onde essa ambulância tem que atravessar um rio por balsa, então não é um transporte fácil. Infelizmente, é a realidade de muitas cidades aqui da nossa região norte.
Então, essa paciente, às 23 horas, foi admitida em leito da semi-intensiva. Já na admissão da semi-intensiva, ela apresentava pressão controlada, 116/77. Pois não? Qual era esse dia que chegou na semi-intensiva? Porque dia 27 era 28 de fevereiro. Ela deu entrada no próprio dia 27, porque ela chegou no hospital de Extrema 3 horas da manhã. Foi regulada às 17 horas do mesmo dia e chegou às 23 horas desse dia, na semi-intensiva. Então, a gente vê que da entrada do pronto-socorro à chegada à semi-intensiva, teve um intervalo de 20 horas, né? Que isso numa paciente no estado grave. Ok, obrigada. Então, assim, ela foi admitida com a saturação de 97%, já em máscara não inalante de 14 litros, uma frequência respiratória ainda bem alta, 32 repercussões por minuto, e no exame geral apresentava regular estado geral, bem ansiosa, taquipneica, hipocorada, com leve peremia em face, mas estava bem perfundida. A ausculta pulmonar mantinha murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, mas estava um pouco abolido em bases ainda. Ausculta cardíaca normal e abdômen gravídico com altura uterina de 26 centímetros, o BCF 152, tônus uterino normal sem nenhuma outra alteração do exame obstétrico. Os exames realizados na admissão do hospital de origem vieram junto com a paciente e apresentavam os seguintes resultados: hemoglobina de 8, então ela já vinha com anemia na gestação, leucócitos ainda normais, 7.500, com 81% de segmentados, função renal, função hepática ainda preservada, glicemia de 107, já apresentava um PCR alterado de 24, e uma radiografia de tórax que apresentava opacidades difusas bilaterais. Foi, então, solicitado novos exames laboratoriais, uma ultrassom obstétrico, uma tomografia. Mantida a prescrição da ceftriaxona, 2 gramas ao dia, a dexametasona, 6 miligramas, EV de 12 em 12, e a enoxaparina, nosso protocolo aqui é fazer 40 miligramas dia. Foi iniciado sertralina, pois a paciente apresentava-se extremamente ansiosa, então o clínico decidiu por iniciar a sertralina, analgesia e prescrito VNI. A gasometria dessa paciente já na admissão apresentava um pH de 7,34, um PCO2 de 25, PA2 de 108 e uma relação PF de 120. No segundo dia de internação, no dia 28 de fevereiro, a paciente ainda permanecia em leito de semi-intensiva, mas encontrava-se estável hemodinamicamente, usando a máscara não inalante, 14 litros por minuto, mantendo a saturação de 98%. Não apresentava desconforto respiratório, não usava musculatura acessória, estava lúcida, orientada, mais calma, apresentou uma segunda gasometria, um pH 7,3, PCO2 de 28, um PF de 117. Então, como estava com a piora dos parâmetros, foi iniciado VNI intermitente e ainda seguia aguardando vaga de UTI. Os exames realizados nesse dia apresentavam um hemograma completo ainda estável, alteração leve do TGP, que aumentou para 50, e DHL 1117. Demais exames ainda se mantinham bem. EAS, ela apresentava uma infecção urinária, e a ultrassom sem nenhuma alteração com o feto. O feto apresentava um peso de 899 gramas, líquido normal, a placenta grau 1, então sem nenhuma alteração até o momento. Nesse dia, no D2, dia 29, ela evoluiu com piora do quadro clínico, apresentando taquidispneia, com esforço respiratório, mesmo em uso de máscara não inalante, de 15 litros por minuto. Mantinha uma saturação de 97%, uma frequência cardíaca de 99% e ainda taquipneica com frequência respiratória de 30 repercussões por minuto. A PA mantinha-se estável e a temperatura também manteve-se afebril. Na ausculta pulmonar ainda apresentava estertores crepitantes em ambas as bases e o exame obstétrico mantinha-se normal. Então, foi optado por manter o segmento com VNI e iniciado corticoide para maturação pulmonar, caso piorasse, agravasse mais o caso, para poder pensar em resolução dessa gestação.
Nesse dia, então, ela foi encaminhada para a UTI, foi disponibilizada vaga de UTI e ela foi admitida na UTI. Os exames realizados nesse dia, ela já apresentavam o início de uma leucocitose, um dedímero de 1842, mantinha a função renal ainda preservada, um PCR bem mais alto do que o dia anterior estava 10, já apresentava um PCR de 170, e uma alteração na ferritina 202. Alterações estas bem esperadas no COVID. Já no D3 de internação, a paciente já em leito de UTI, apresentou melhora do quadro dispneico, em uso de máscara não reinalante, agora diminuiu para 12 litros por minuto, mantinha uma taquipneia leve, com desconforto respiratório moderado, a PA mantinha-se estável, 10/6, frequência cardíaca de 115, numa saturação de 92, apesar de estar em máscara não reinalante. Frequência respiratória de 32 repercussões por minuto, e ausculta pulmonar, murmúrio vesicular diminuído em base, com estertores finos em base, e ela já estava em uso de musculatura acessória. Exame obstétrico mantinha-se normal, e os exames realizados nesse dia mostravam um aumento considerável dos leucócitos e uma plaquetose já associada. O PCR mantinha-se em ascensão, demais exames mantinham-se estáveis. Foi, então, tomado como conduta a troca do antibiótico, pensando que ela estava desenvolvendo uma pneumonia bacteriana concomitante à infecção por COVID, e ainda estava aguardando tomografia. No D4 de internação, essa paciente continuava em uso de máscara não reinalante, agora 15 litros por minuto, saturando entre 93 e 96. A gasometria dela desse dia apresentou uma relação PF menor do que 100, e ela apresentava sinais de hipoxemia. Evoluiu com piora, desconforto respiratório, uso de musculatura acessória, desaturando rapidamente para 83%, 86%, foi quando optaram pela realização da intubação orotraqueal na sequência rápida. Após o procedimento, a paciente apresentou hipotensão com discreta resposta ao volume, necessitando de acesso venoso central, iniciado droga vasoativa. Nesse dia, já evoluiu os exames, os parâmetros, com uma insuficiência renal, como a gente pode ver aqui nos exames. Os leucócitos já aumentaram, continuavam altos, estavam 23 mil, passaram para 19, mas continuam altos, uma plaquetose importante, a creatinina passou para 3,38 e a ureia 68, e o lactato também aumentando com prova de infecção bacteriana associada. A paciente manteve-se em intubação orotraqueal, em uso de droga vasoativa, no 5º dia de internação, manteve-se afebril, com diminuição dessa leucocitose, sem desvio à esquerda, mas iniciou uma diurese de 225 ml em 24 horas e aumento de escórias nitrogenadas. Foi solicitado, então, acompanhamento conjunto com a nefrologia, e ainda encontrava-se aguardando hemoculturas para reajuste do antibiótico que estava em uso já há 48 horas. Às 18h30 desse mesmo dia, do 5º dia de internação, a paciente apresentou uma piora hemodinâmica, com hipoxemia importante, cianose de extremidades. Foi, então, solicitada uma reavaliação pelo intensivista, que a obstetrícia viesse avaliar de urgência. Decidiu-se, então, pela interrupção da gestação, pelo agravamento desse quadro da gestante, apesar de ser uma gestação de 26 semanas. A equipe foi para o centro cirúrgico, porque a nossa equipe aqui, quando tem indicação de cesárea numa paciente COVID, ela é realizada no centro cirúrgico, não é realizada no centro obstétrico. Então, a equipe estava toda paramentada no centro cirúrgico, aguardando a paciente, quando ela apresentou uma parada cardiorrespiratória. Então, toda a equipe de obstetrícia e neonatologia se locomoveram para a UTI e foi realizada a cesárea no leito de UTI, durante as manobras de reanimação nos pacientes. O feto, infelizmente, foi retirado em morte aparente, entregue aos cuidados da neonatologia, mas não apresentou resposta às manobras de reanimação. E a nossa paciente evoluiu a óbito às 19h46. Então, assim, por que esse caso clínico, né? Porque uma paciente que chegou já tão grave, 5 dias evoluiu a óbito. O que a gente pode observar nesse caso clínico? Esse caso foi escolhido porque essa paciente teve um diagnóstico tardio, ela teve 6 dias de sintomas para só, então, procurar fazer um exame para ver se tinha COVID ou não. Ela só procurou assistência médica
no 10º dia de sintoma. Antes, ela não teve nenhuma consulta médica relacionada a acompanhamento do quadro clínico dela do COVID, a orientação em relação a esse tratamento para o COVID. E essa paciente chegou no hospital em condições clínicas já gravíssimas. Então, ela foi transferida numa condição clínica grave, apesar de ter tentado a estabilização do quadro dela, não se conseguiu, e passou por toda uma viagem de 6 horas, que é difícil na estrada, não tem nenhuma cidade no caminho para parar, para dar suporte a essa paciente. E outra coisa que a gente questiona muito em todos os casos de grávidas, qual o momento certo de interromper essa gestação? Porque a gente está diante de um quadro de uma gestação de 26 semanas. Para a gente da obstetrícia, a gente considera o bebê viável, que vai sair bem, que a gente sabe que tem um resultado bom, 28 semanas para cima. Essa idade gestacional de 26 semanas, a gente sempre questiona, será que é o momento de interromper? Será que eu não vou estar causando uma iatrogenia se eu interromper muito cedo essa gestação? Então, esse foi o objetivo desse caso, a gente trazer esse questionamento, trazer à tona a condição que essas pacientes chegam e por que elas chegam tão grave, quando transferir essas pacientes para um hospital de referência para ela ter uma assistência melhor. Então, é isso, eu queria agradecer a participação de todos e vou tirar aqui da apresentação para a gente começar a discutir os casos. Obrigado, Elisa. Obrigada, doutor Geraldo. Boa, excelente apresentação. O caso, apesar do prognóstico muito ruim, né? Isso. Se você quiser parar a apresentação, é só clicar ali. Tá, eu vou clicar aqui, que fica melhor, né? Isso. Então, assim, doutor Geraldo, foi escolhido esse caso com esse intuito, sabe? Porque não é o que nós queremos, mas é a realidade de muitas cidades. As gestantes já estão chegando para a gente no estado muito grave. E a gente seguiu o nosso protocolo aqui, segue direitinho o manual de recomendações, tratamento, como é que inicia, tudo. Só que a gente, quando elas chegam nesse estado grave, nessa tempestade inflamatória, a gente não consegue conter a evolução dessa doença. Então, acho que é isso que a gente precisa discutir, né? O que a gente pode fazer para melhorar o tratamento dessas pacientes? Como que a gente pode definir qual é o momento certo de interromper essa gestação? Esse é o questionamento, eu acho que não é só do nosso serviço, né? É um questionamento no Brasil inteiro. Não ensinaram para a gente ainda qual é o momento exato de tomar essa decisão. Antes de passar a palavra para a professora Suê, eu quero dizer para vocês que, para todos, partilhar toda a humildade. Essa é uma doença em que nós estamos aprendendo com ela. Então, eu imagino que vários dos presentes aqui, virtualmente, sairão muito decepcionados com a nossa reunião, porque nós temos algumas respostas, mas nós não temos muito longe de todas as respostas e muito longe também de algumas das suas perguntas pontuais que nós também não temos resposta. Esse é um caso que ilustra bem o que é o Brasil, quando se avaliam as taxas de mortalidade materna, com a visão do exterior, as pessoas que a gente conhece de fora do Brasil, leem os trabalhos, leem os noticiários. Geraldo, está deixando todas as mulheres morrerem aí no Brasil, as gestantes. Eu disse, olha, infelizmente eu gostaria de ter notícias melhores. A gente está lutando para isso. Mas o Brasil, ele é diferente do carnaval que vocês conhecem. Nós temos realidades que são muito diferentes. E você nos presenteia, com certeza, mas você nos presenteia com uma lição do que é o Brasil, do que é uma grande parte do Brasil. Então, sobre essas dificuldades é que nós vamos tentar trazer algumas ideias para vocês, como que pode se minorar, para nós não termos, ou evitarmos, ou reduzirmos esse epílogo que você teve, que é o epílogo. Doutor Geraldo, assim, é bom a gente contextualizar que a realidade aqui do Norte, né?
porque é difícil você estando em outras regiões conseguir compreender certas situações. Nós temos cidades como essa, que é considerado um distrito de Porto Velho, um distrito que fica a 258 quilômetros. E que para chegar à cidade de referência, o único hospital que vai atender essas pacientes para dar assistência a esses casos moderados a grave, tem que atravessar uma balsa, tem que vir na ambulância numa estrada que é cheia de buraco, uma estrada perigosa, e por vezes vem só com a técnica de enfermagem, porque o hospital só tem um médico de plantão e ele não pode abandonar o serviço e trazer essa paciente, porque tem todo um serviço lá que necessita dele. Isso. Então, essa é a realidade de muitas cidades aqui. E nós recebemos essas pacientes, eles já regulam essas pacientes num estado bem grave, e às vezes essa paciente vai chegar para a gente depois de 11 horas de regulada. Depois de várias horas na estrada, só com oxigênio suplementar, bombas de oxigênio, tendo que trocar na cidade que tem suporte, para conseguir chegar até a gente. Então, é importante a gente contextualizar isso, né? Porque é uma situação bem difícil. Eu tenho a impressão que não há dúvidas, todos nós entendemos, assim que vimos o caso, tem vivência, eu já vivi no norte do Pará por um tempo com os índios, então eu pessoalmente sei bem como é a situação, essa situação, né? E nós estamos partilhando, nós não vamos resolver essa situação, mas nós vamos, talvez, com a nossa presença aqui, até dar colo para vocês, na convivência dessa dificuldade, né? E tentar sugerir algumas coisas, algumas estratégias, né? Para que, de repente, a gente saia daqui maior do que entramos, né? Eu vou passar a palavra para a Suê, para que ela faça os comentários dela. Então, faço minhas as palavras do professor Geraldo, Denise, pela sua apresentação, né? Que foi muito boa, e dizer que, assim, eu acho que eu nunca fui para o norte, mas com as reuniões também do grupo da doença trofoblástica, eu já entendi que 259 quilômetros, que é a cidade de Aburanã, até a sua cidade, não é que nem aqui em São Paulo, que você pega um carro e em 2 horas você chega, né? Você gasta 6 horas, porque não é um caminho reto, você tem que atravessar o rio e várias outras dificuldades. Então, aqui pensando um pouquinho, e aí é o que acho que a gente tem tentado discutir nessas reuniões, e o que você coloca, essa paciente chegou muito ruim no seu serviço, ela chegou saturando 85%, não foi isso, na admissão? Isso. Então, uma das coisas que seria muito importante, né, é a gente conseguir melhorar a chegada, a ponta a ponta que recebe os pacientes na unidade básica de saúde. Porque, ou na unidade básica, ela estava no hospital de Aburanã, não é isso, Denise? Ela estava no hospital de Extrema, que é uma cidade próxima à Vista Alegre de Abunão. E aí, assim, quando chega no centro maior, ela já chega em possibilidades. Mas esse transporte, ela veio com máscara reinalante, ela veio com catéter de O2, como que ela veio? Ela veio com máscara não reinalante, 8 litros. É difícil, né? Eu acho que todo esse transporte, e provavelmente, não sei como que poderia ter sido aumentado ou não, e aí a gente sempre fala, eu vejo nas reuniões, porque o tamanho do cilindro de oxigênio, dependendo do que você põe, não vai chegar, né? Exatamente. Eu acho que eles não quiseram até aumentar com receio de não chegar. Eles tiveram que trocar o balão no meio da viagem, mas eu acho que foi o receio de não conseguir chegar a tempo. Porque a máscara reinalante, até a gente tem aí no manual, que a gente vai até de 40 litros, né? E aí, a questão é que isso acaba muito rápido, né? Então, isso. Eu penso que uma piora dessa paciente para ela chegar, apesar de ela estar com um suporte adequado, que é o que você pode oferecer, né, fora do hospital, ela não tinha suporte de oxigênio, né? Não ia ter. Então,
Agora, qual o momento que a gente ia transferir, né? Eu não sei se na hora ali que ela começou a ter sintoma, também ela começa com um quadro leve. E eu acho que uma coisa também é que essas pacientes estão piorando bastante, mesmo depois. Quando ela chegou, ela estava no 10º dia da doença, né? Isso, ela estava no 10º dia, mas ela apresentava já 3 dias piora do quadro, com dispneia, com febre. A gente sempre questiona, será que se ela tivesse procurado o serviço no primeiro dia de piora do quadro, a gente não teria dado um suporte melhor, ela teria saído desse quadro, né? Porque ela já foi no 10º dia, após 3 dias de piora, já estava com inflamação muito instalada já. Eu acho que é difícil. E aí a gente pensa, quando a gente fala em morte materna, a gente pensa nos 3 delays, né? Nas 3 demoras. Então, a primeira demora é o paciente perceber que ele está doente, que é o que você está falando. Isso. Demorou, talvez ela tenha ido um pouco antes. A segunda demora é a dificuldade que ela tem de acessar o serviço, né? E a terceira é, dentro do serviço, você poder oferecer o melhor tratamento, que seria, desde a entrada, ela poder ter ido para uma UTI, porque foi o que ela foi, e vocês não tinham. Então, tinha foi isso. Então, foram pelo menos, assim, 3 tipos de demora que influenciaram nesse desfecho. E que eu acho que a gente tem que trabalhar em cima dessas coisas para poder diminuir desfechos como esse, né? Sim, sim. Aqui no nosso serviço, apesar de ser o único hospital para esses casos mais graves, moderados, a gente dispõe de 2 leitos de semi-intensiva para a COVID, e nós temos uma UTI COVID, só que a nossa UTI COVID, ela é para todos os casos COVID que necessitem de especialistas, ela não é exclusiva para a gestante. Claro que a gestante puérpera vai ter sempre a prioridade em relação a esses leitos, por conta de ser a única UTI que vai ter o centro obstétrico junto para trabalhar essas pacientes, né? Mas são poucos leitos, né? É muito pouco para assistência a um estado inteiro de grávidas e puérperas, e ainda mais nesse momento que essa nova cepa está se apresentando tão agressiva com elas. Então, assim, esse ano, aqui no nosso estado, nós já tivemos 11 óbitos maternos por Covid. Então, o ano de 2020 inteiro, nós apresentamos 3 óbitos maternos por Covid. E nos primeiros 3 meses de 2021, já foram 11 óbitos no estado inteiro. Então, é um aumento muito grande. Então, o que está acontecendo? Por que não era assim ano passado? E por que a gente está tendo esse absurdo de morte? O tratamento, a assistência, é tal qual ano passado, se não tiver melhorado, porque a gente está muito mais preparado hoje em dia em relação à estrutura do que estávamos ano passado. Mas a gente vê que elas estão agravando muito. Geraldo, seu microfone está desligado. Muito obrigado. Muito interessante a sua observação de que a patogenicidade ela é diferente. E isso nós estamos observando, que a gente parece que a gente tem um bicho diferente. Ele é só parente do antigo, né? As mutações, elas têm um outro foco, elas têm uma transmissibilidade muito maior, já bem demonstrado, né? Nós sabemos até os locos do vírus que combinam mais com o receptor. Então, isso tudo já está definido. Mas nós temos uma situação prática para resolver. Nós não temos como influenciar nessa patogenicidade. Sim. Então, nós temos que procurar soluções. Nós estamos aqui para tentarmos construir juntos uma saída para comunidades com dificuldades de acesso, né? Vamos resumir bem assim. Então, tudo que se coloca hoje, mortalidade maior, a queda do estado geral é muito mais rápida. Sim. Na gestante. Quando você compara gestante e não gestante, na gestante é muito pior. Apesar de ser uma queda lenta, para a gestante é pior. Então, a alternativa que nós vemos, que o grupo vê, é de que quando nós temos que fazer o diagnóstico mais precoce possível, respondendo a sua primeira pergunta,
É preciso que o diagnóstico, que a população saiba que precisa fazer o diagnóstico. Se nós estamos tendo dificuldade de fazer o manual chegar no profissional da ponta, se nós não tivermos ajuda da mídia, ajuda de todos os mecanismos de comunicação, os meios de comunicação, para poder chegar à gestante uma mensagem de que ela é uma pessoa que está num período de maior vulnerabilidade. Se não chegar para ela, para a família dela e para a comunidade dela, de que ela está num momento de extrema vulnerabilidade por causa de um bicho que mudou. O bicho é o mesmo, mas ele mudou as características. Ele mudou de roupa, ele está mais agressivo. Ele, como diz em Minas Gerais, eu sou mineiro, estou em São Paulo, mas sou mineiro. Esse bicho enfesou. Ele pegou uma raiva danada e está muito mais agressivo. Então, é preciso que essa comunidade saiba disso, essa família saiba e essa grávida saiba. E a partir do momento em que fez o diagnóstico, primeira medida, que vocês já sabem disso aí e já devem estar divulgando, não vou falar nada de novo, diagnóstico precoce. Mas a pessoa tem que ir fazer o diagnóstico. E aí entra o visitador. E aí entra a saúde da família nos locais que tem, que também não é uma coisa que tem no Brasil inteiro, para cumprir a necessidade que precisa, que há, né? Mas é preciso que a grávida ela seja alertada para isso. Diagnóstico precoce. E uma vez que ela tenha o diagnóstico, já procure socorro. Já procure socorro, porque eu sei como é que começa a doença, eu não sei como é que termina. E se eu não sei como é que termina e sei que mata, todos os esforços, e essa família, ela vai entender que essa mãe ela tem que ser mobilizada. E que, politicamente, tem que ter um shelter, tem que ter um local para receber essa paciente onde tenha maior recurso. Já é paciente porque já tem a infecção, né? Já tem os sintomas iniciais. Eu não sei como é que foi essa evolução. Talvez a gente não tenha uma bola de cristal, mas talvez essa paciente, com um pouco de modificação em cada um dessas demoras aí, talvez o prognóstico pudesse ser diferente. Talvez seja essa perda que nos alerta de que é preciso que a gente mude, mas não mude do pescoço, daqui para cima, daqui para fora, da boca para fora. Mude mesmo, enfrentando as dificuldades. Não tem transporte. Precisa ter transporte. Senhores prefeitos, né, governadores, secretários de saúde, nós estamos frente a uma situação que, senão, nós vamos ficar aumentando a nossa estatística de morte materna, que ninguém quer. Ninguém quer isso. Nem o político não quer, porque depõe contra ele. Mas é preciso que haja. Nesse momento, não tem político, não tem médico, não tem paciente. Tem cidadania que precisa ser recuperada. Então, para essa solução aí, para essa resposta sua, para reduzir a demora, eu tenho que pegar essa paciente e levar ela para a saúde, levar ela onde tenha o recurso. Mas é difícil. É difícil, mas não é todo mundo que está grávida. A população grávida, está certo, pode ter bastante, mas não é impossível. Não é impossível. E nem todas estão contaminadas. E se eu falo para ela, se essa comunidade realmente entende, nós vamos proteger essa grávida. Grávida não é para receber, nesse momento, gente, grávida não é para receber visita. Grávida não pode fazer visita. Grávida tem que estar isolada o máximo possível. E o isolado, vamos mudar o nome de isolado para protegida. Ela precisa ser protegida. E se tiver uma palavra que vai valer, que pode valer lá e ter alguma autoridade, é do profissional de saúde. É do visitador que conhece a comunidade e levar isso como uma plataforma firme. Somos nós, médicos, a enfermagem, assistente social, toda essa equipe de saúde. Nós estamos aqui irmanados à busca de soluções com um bicho que a gente não sabe como é que mata ele. Então, as duas primeiras perguntas suas, a nossa sugestão é essa.
diagnóstico precoce e levar essa paciente, uma vez contaminada, agilizar para deixá-la no recurso. E nós reduzimos a primeira demora, o primeiro step do azar, o primeiro step que protege contra a morte materna. Demora. E demora que ela, neste caso, a professora Souê já demonstrou para nós, houve demora, o pH dessa menina, dessa senhora, foi para 7,3. Então, a gente precisa buscar algumas coisas, animar mais o pessoal do CTI, da UTI, para entubar mais cedo, dar suporte, porque a gente imagina, não, mas depois ela melhorou, depois ela oxigenou, depois ela fez isso. Elas fazem, todos nós, seres humanos, temos essa capacidade. A gente melhora. Só que ninguém fala do prejuízo que já ficou, do prejuízo do meu neurônio que morreu, do meu cardiomiócito que morreu, do meu rim, do meu néfron que foi. Então, ela deixa prejuízo. Toda agressão tissular decorrente de alteração do pH, e o pH ele é controlado, nós somos um sistema perfeito, né? E toda vez que falta oxigênio, vai alterar o pH se eu não tenho mecanismos de compensação. Né? Então, é uma reflexão que a gente faz e que a gente vê sempre. A gente vê aqui nos serviços dos grandes hospitais que lideraram, tem demora. Mas a gente tem que aceitar que houve a demora e tentar corrigir para o próximo caso. Né? Então, o nosso entusiasmo é acabar com as demoras. Aí, em todas as demoras, eu tenho a impressão que, se a gente for refletir, nós podemos recuperar um pouquinho para essa senhora, poderíamos ter recuperado. E que coisa boa, né? Nós termos a oportunidade de sentarmos, discutirmos, e você vê que tem gente partilhando e te dando suporte para isso que você viu e que você não pôde, não teve condição de acelerar. Se tivesse na sua mão, você tinha acelerado tudo. Né? Se tivesse na sua governança, se tivesse na governança de todos nós aqui. As demoras, elas existem. E muitas vezes nos fazem chorar. Não é vergonha. Todos nós aqui já choramos. Já choramos perdas. Já choramos a nossa inoperância, não a inoperância de não saber, a nossa incapacidade de ação. Então, essa capacidade nossa de se indignar em todos esses pontos aqui, nos move aqui na busca dessas respostas. Eu vou falar só de uma última aqui, vou abrir para o Gabriel, eu vi que o Gabriel está aí, que a Rosiane e a Sigrid. A Sigrid é de Manaus, então ela fala bem a língua local de vocês. Nós falamos porque vivemos um período e tal. Não, vocês têm essas dificuldades no DNA, então vocês têm todo o nosso respeito e o nosso aplauso. Né? Mas eu queria falar da última pergunta que você fez. Qual o momento de resolver essa gestação? A resposta é de $1 milhão, porque ninguém tem. Por isso que eu disse que talvez vocês possam sair daqui meio decepcionados conosco, né, com essa reunião. Porque essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos todos os dias. Nós temos resultados bons interrompendo precocemente e temos resultados muito ruins atendendo, resolvendo tardiamente. Então, peraí só um pouquinho. E ao contrário também. Então, nós não temos ainda uma saída, nós estamos à procura de uma saída. O que nós imaginamos, o que nós sabemos até o momento? A tendência que nós temos agora é de que resolver dentro da crise não é a melhor solução. Não é a melhor solução. E a gente se baseia na vitalidade fetal. Então, o nosso norte tem sido a vitalidade fetal. Então, a gente andou um pouquinho. Se for preciso voltar, a gente volta. Mas, neste momento, é a solução. É que a gente vê a vitalidade fetal. E, nesse caso seu, eu não sei se não teve tempo, você não quis poluir o seu slide, mas se perdeu essa
essa noção da vitalidade fetal. E você pode me responder, professor, mas eram 26, 27 semanas, né? Muito pequeno. Mas houve uma preocupação lá atrás, né? Que vocês induziram a maturidade pulmonar fetal. Então, vocês foram muito previdentes, vocês já sabiam dessa possibilidade, né? De ter que resolver. Então, mas isso é uma incógnita. Só Deus, na sua grandiosidade, não sei qual credo de todos, eu vou usar do meu credo. É o meu amparo. E cada um tem o seu, né? Só Deus, com a sua grandiosidade, pode nos informar, pode ter o poder, né, de dizer se foi tarde ou se foi precoce. Não tem certo e não tem errado. Houve uma opção. E essa opção é a que teve no momento, né? Talvez eu fizesse diferente, a Suê fizesse diferente de mim, mas a saída correta, infelizmente, nós vamos continuar decepcionados com a nossa inoperância do ponto de vista existencial e do ponto de vista da ciência, que nós não temos. A ciência ainda não conseguiu chegar nisso. Eu quero passar a palavra para o Gabriel rapidamente. Gabriel? Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Acho que eu não tem problema não, agora abriu a câmera. Né? É sempre uma satisfação estar discutindo esses casos, né? Uma satisfação no sentido de ver que, como o professor Geraldo falou, nós todos estamos numa construção de conhecimento de conduta para esses casos. A gente tem que entender isso daí. E, portanto, todo caso que a gente tem, a gente sempre tem que procurar possibilidades de melhoria, tá? Às vezes essas possibilidades, elas são possibilidades que podem demandar um pouco mais de dificuldade, podem demandar algumas coisas que às vezes estão até inicialmente fora da nossa governança, igual, por exemplo, um fluxo assistencial, às vezes como motivar uma paciente a procurar um serviço de saúde, né? Às vezes isso não está tão perto, né? E toda vez que a gente discute, vê os casos graves das pacientes, tem alguns fatores, alguns denominadores comuns, né? Primeiro, uma dificuldade, às vezes, de acesso, e quando eu digo dificuldade, é uma dificuldade de decidir quando ir, uma dificuldade, às vezes, de chegar ao serviço de saúde, e terceiro, uma dificuldade de chegar a um serviço de saúde em que você tem um cuidado mais avançado, obstétrico e de UTI, né? Então, a gente tem visto sempre isso. Sempre é bom, Denise, a gente procurar nesse caminho o que a gente pode melhorar. Eu acho que, assim, um ponto, sinalizar para as gestantes no seu estado, que às vezes moram a horas de distância, porque não é quilômetro, é horas, né? A horas de distância, qual é o ponto delas procurarem um serviço de saúde? Como que a gente pode melhorar o monitoramento dessas pacientes? Como que a gente pode sensibilizar essas pacientes a sinalizarem para o serviço de saúde que elas estão, por exemplo, com uma síndrome gripal? Né? Porque tudo isso desencadeia uma série de cuidados, igual você mesmo disse, olha, nós estamos seguindo o protocolo, mas tem que existir os gatilhos nos momentos corretos. E se as suas gestantes estão tão distantes, deve ser discutido também qual o melhor momento para transferir essas pacientes. Vocês vão ter que antecipar, porque a questão de atravessar um rio, pegar uma balsa, não é toda hora que tem, não é verdade? Você tem uma série de logísticas em relação a isso, então, sim, qual que vai ser esse ponto para as suas gestantes? Talvez o momento de levar ela no ponto final para o hospital, talvez não dê certo, que é o que a gente viu como que isso impactou, talvez, no desfecho dela. Talvez não, mas pelo menos a gente talvez pudesse, chegando primeiro, a gente poderia ter uma sensação de que a coisa fluiu de uma forma mais tranquila, não teve esse atraso de chegar no hospital, né? O próprio transporte, seu transporte tem peculiaridades, né? O seu transporte é feito, às vezes, né, dentro de uma estrutura que ainda vai passar por um rio. Então, assim, como garantir que a oxigênio terapia dela seja adequada? Como evitar falhas nesse transporte? Tá? Por mais que quando a gente olha, você fala essas dificuldades logísticas, sempre tem alguma coisa que a gente tem que procurar para ver, assim, o que pode melhorar para, em um caso, mesmo que não tenha acontecido com ela, você não tenha um desfecho ruim. Então, transporte é um momento crítico. Né? Esse fluxo de saída é um momento crítico. Como que vocês vão chegar nessas regiões e falar para as pacientes? Procurem precocemente o serviço de saúde. Talvez vocês vão ter uma necessidade diferente das pessoas, por exemplo, que estão em locais em que você está 1, 2 horas de
de chegar a um hospital de referência. E para qual hospital que você vai mandar? É vaga zero? Não é? Aí vocês têm um hospital de base, não é isso? Né? Isso. Assim, como chegar nele de uma forma mais rápida? Qual o tipo de transporte? Será que o transporte E aí agora também, assim, fazendo uma reflexão, será que o transporte através de uma balsa é o mais adequado para essas pacientes que estão mais graves? Tem possibilidade, às vezes, até de transporte aéreo? Então, assim, vocês vão ter que abrir a caixa de ferramenta mesmo que vocês têm e verem quais são as possibilidades. Às vezes não é possível, às vezes é, e basta ajustar fluxo. Então, obviamente, todos isso daí, assim, eu tenho muita esperança nessas atividades de discussões aqui, porque às vezes a gente acha assim, olha, gente, né, não tem uma saída, e às vezes a gente pode criar algumas portas colaterais para melhorar o nosso cuidado, né? Então, a gente tem que se inspirar sempre nisso. Eu acho que nenhuma dificuldade, nenhuma perda pode passar em vão, né? A gente tem que fazer com que elas poupem vidas subsequentes se a gente não conseguiu naquele momento ajudá-la, né? Mas realmente, Denise, é uma reflexão de fluxo, é uma reflexão de cuidado durante todo esse processo que vocês vão ter, que é peculiar. A sua região tem peculiaridades. Tá? Muito obrigado. Acho que eu me prolonguei um pouco, né, professor? Isso aí. Muito obrigado. Foi ótimo, Gabriel. E na esteira do que você disse, eu estou dizendo para você, Denise, mas você está representando hoje aqui, você é a musa, né, de todo esse pessoal aqui. Você é beyond Denise, você está além da Denise, né, você está representando uma região, né, você é essa representante. E eu fico muito contente, mulher, né, olha o poder da mulher, achando o seu espaço, né, isso é muito bom. Mas, enfim, você ter esse grupo, que, na realidade, ele representa o Ministério. Não tem o poder, mas tem o poder de levar essas dificuldades e ser uma cunha para poder abrir essa possibilidade de você, tudo isso que eu falei inicialmente, que o Gabriel referendou, de ver esse fluxo e financiamento desse fluxo, como é que é feito. Então, você tem esse grupo que ele ajuda, através do professor Braga, que tem uma posição de destaque dentro do Ministério, administrativa no Ministério, que pode ajudar e ter um olhar específico para a população. E ele tem boa vontade para isso. Então, eu tenho a impressão que, com a sua iniciativa, vários do que nós falamos aqui, será possível. Mas eu quero ouvir a Sigrid. Sigrid está por aí ainda? Estou sim, professor. Tudo bem? Sigrid, agora você apareceu aqui no meu mosaico aqui, né? Por favor, Sigrid. Bem, primeiro, parabenizar a Denise pela apresentação. Sei do sofrimento que da gente aqui da região norte tem, né, Denise, com tantas dificuldades. Na verdade, assim, a gente fala que acaba que a região norte é um pouco esquecida. A nossa peculiaridade são totalmente diferentes de qualquer outra cidade. Para a gente se deslocar para um local, como foi o caso da paciente que você colocou, foram 6 horas, mas a gente sabe que tem pacientes que passam mais de 2, 3 dias para chegar em algum local. Então, essa peculiaridade é da nossa região. E parece, assim, até surpreendente que até hoje não consigam ajudar e resolver essa situação, né? A gente tem várias sugestões, todos nós técnicos, todos nós da região norte, mas acaba que não é muito ouvido pela peculiaridade até da nossa região. Então, assim, começa num pré-natal que acaba não sendo tão adequado, não tem um acompanhamento adequado. Essa paciente, se estivesse fazendo um pré-natal mais adequado, com a orientação como é dada no nosso manual, e até aqui faço um parênteses, obrigada por estar seguindo esse manual do Ministério, isso aí, se todos deveriam fazer isso, porque foi muito bem planejado com professores como o professor Duarte, professora Rossana, professora Rosiane e tudo mais, inúmeras pessoas, assim, a nata da medicina, e foi feito com tanto carinho, com tanto cuidado, se todos seguissem, já era um primeiro passo importante para ajudar. Mas começando pela nossa paciente, começou com essa forma leve, poderia ter sido feito o diagnóstico de maneira mais adequada, um acompanhamento de perto, uma monitorização, mas, enfim, quando ela já chega numa fase crítica, foi passado o período da intubação, ou seja, ela demorou para intubar. A paciente, quando ela demora a ser intubada, a reserva dela
já está muito pior, então ela vai desaturar mais ainda. O feto começa a ter sofrimento fetal, começa a ter problema adicional de problema cardiológico, ou seja, tudo começa a complicar. A via de transporte, o que pode ser feito, o que eu penso que uma situação aqui da nossa região, nós poderíamos ter cidades polos mais próximas uma da outra, que fizesse um hospital com um mínimo de atendimento adequado, que tivesse UTI, que tivesse o profissional. O problema é que até o profissional para conseguir é complicado, porque ele não recebe, ele fica sem internet, ele fica totalmente isolado, então acaba desanimando. Por isso eu acho que para a região norte, o mais adequado seria fazer como fazem os juízes, você faz o concurso, você passa um período no interior e vai sendo escalonado à medida que vai passando o tempo, porque aí o profissional conseguiria ficar nesse local por um tempo e ir progredindo, indo para outros locais, com capacidade de atualização, com capacidade desse sentido. Então, acaba que fica extremamente sobrecarregado, o profissional não quer ir para esses locais, realmente, nessa nossa região, que é muito distante, e tudo isso é um fator de complicação. Mas, pelo menos, que houvessem polos próximos, com hospitais equipados, para uma situação dessa, de uma paciente que a gente não pode dizer, porque é uma doença extremamente complexa, né? Mas, certamente, ela teria uma possibilidade maior de sobreviver, se tivesse tido um atendimento mais precoce, se tivesse tido um atendimento no local mais adequado, com condições melhores, e não ter esperado tanto tempo para chegar nesse local. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, para a gente não se prolongar muito. Uma outra opção que eu acho que seria interessante o professor Geraldo ou a Suê falar, a questão da pronação, que poderia ter sido tentada também nessa paciente, que está no nosso manual. Então, assim, é um conjunto de coisas, quero me solidarizar com você, Denise, que eu sei a dificuldade que vocês passam aí, porque é a minha aqui em Manaus, aqui no Amazonas também. Mas vamos aí, nós estamos na luta, vamos conseguir, se Deus quiser. Obrigada, Sigrid. Então, assim, obrigada, doutor... professor Geraldo, pela oportunidade de falar. Oi, Sigrid, um prazer, sempre. Obrigada. Doutor Geraldo, doutor Gabriel, em relação a isso, a gente tem observado que precisa realmente iniciar esse tratamento precoce. Nós estamos fazendo reuniões semanais, praticamente, com os hospitais dos municípios do interior. Hoje, à tarde mesmo, tem uma reunião onde vai ser repassado, vou repassar novamente esse manual de orientação de vocês, recomendando assistir às videoaulas, e a gente bate muito na tecla de que tem que identificar os fatores de risco mais precoce. A gente está recebendo pacientes graves demais, onde já não tem muitas condutas para fazer. A gente precisa receber essas pacientes antes. E outra coisa que a gente tem observado, continuo tratando gestantes como paciente normal, e a paciente gestante não pode ser avaliada como um paciente normal com COVID. Então, a gente tem essa dificuldade na UTI daqui, eu acredito que seja em todo o Brasil. O intensivista é um clínico, ele não é um intensivista obstétrico. Então, ele vai avaliar a paciente como avalia os outros pacientes. Como o momento da intubação, ele vai achar que é o mesmo. E a gente sabe que tem que ser precoce. A intervenção tem que ser antes. Então, isso a gente está batendo muito na tecla. Todo dia a gente vai na UTI, faz a visita, discute os casos, justamente para tentar melhorar esse perfil dessas pacientes. Deixa um volume do manual lá para eles. Hoje à tarde. Se me permite uma intervenção, né? Pois não. Eu acho que é esse o ponto, ter o manual, porque no manual, eu acho que uma coisa que angustia muito é a gente saber quando que eu vou trocar as formas de oferecer oxigênio para o paciente. E lembrar que, para a grávida, a saturação é 95%. Porque quando eu vejo aqui essa lâmina do D3 na internação, embora ela tenha sido considerada que ela tenha tido uma melhora do quadro dispneico, com 12 litros por minuto ali, a saturação de oxigênio era 92, a frequência respiratória era de 2. Então, eu acho que aí é onde a gente tem que fazer isso que você está falando, a diferenciação da gestante e não gestante, né? E lembrar que a gestante pode ser pronada, que a professora Sigrid falou, que é uma coisa que, embora entre a gente que está discutindo isso, a gente acha meio óbvio, a gente às vezes recebe, depois das reuniões que a gente tem feito, perguntas, nossa, professora, pode mesmo pronar gestante? Né?
Então é isso, é difícil pronar gestante, no manual tem lá a técnica, as formas com que ela pode ser feita, né? E mesmo antes, que nessa moça, mesmo antes da intubação, ela poderia ter feito uma autopronação, porque provavelmente ela teria conseguido ventilar um pouco melhor. Sim. Né? É isso, Então, a gente questiona nas visitas, sabe, a questão da pronação. E os intensivistas sempre falam que tem muita dificuldade, que não tem os colchins, os suportes adequados para isso. Então, para eles ainda é um desafio muito grande essa pronação de gestante. Mas você trazer o pessoal do CTI mais junto de você, nesse sentido, vai ter lucro, todo mundo vai lucrar, vai aprender e vai crescer. Né? Sim, sim. Suê, a Rosiane está aí perto de você? Não, a Rosiane, é que a gente está com... A Rosiane é que está no plantão aqui, sabe? Aí ela foi lá ver uma paciente que está em expulsivo, que a bolsa está em +4, mas que ela está meio agoniada. Não, mas você fala para ela que eu procurei para ela saudar o pessoal aqui, para ela. E se não der tempo, tudo bem. Nós já estamos aqui no tempo, né? Mas eu gostaria de repetir para vocês aqui um mantra. É um mantra. Nós estamos com vou justificar o mantra. Estamos com uma doença que mata as nossas gestantes. Temos uma doença que não tem cura. Temos uma doença que mata os nossos fetos. Tem uma doença que faz eles nascerem mais cedo e eles morrem depois por prematuridade. E nós temos, do outro lado, temos uma saída. Temos duas saídas, comportamentais e a vacina. Comportamentais eu gostaria que ela resolvesse. Mas desde, gente, 1918, na gripe espanhola, se vocês lerem lá, forem lá da história da medicina, eles já falam luva, máscara e não aglomeração. Então, isso está com 102 anos. Isso, 104 anos, né? Nós temos isso. Depois veio 2009, nós apanhamos bastante da influenza. Mas a influenza, aí a ciência já estava, né, já deu conta, vacina e tratamento rápido. Mas também está lá ensinando máscara, higienização e não aglomeração. Aí veio a Covid. A Covid pegou uma humanidade desarmada para esses princípios, totalmente desarticulada, totalmente resistente, né? Eu não sei o percentual, mas eu acho que a metade da população aceita, a outra metade não aceita. Não sei nem não importa. Não resolve. Ajuda, mas não resolve. Então, a nossa única saída, neste momento, é vacina. Então, eu acho que eu justifiquei o meu mantra. Vacina. 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 A gestante tem que ser avaliada como um grupo de risco. Como nós fizemos com os nossos idosos, como nós fizemos com as pessoas de um maior grupo, de um grupo que representa maior risco de doença grave, vacinamos essas pessoas. A grávida agora está mostrando para nós que ela tem que ser colocada dessa forma, ser avaliada desta forma, que o nosso governo, as autoridades sanitárias, tenham a sensibilidade de enxergar que essas grávidas estão numa situação de maior risco e precisam ser vacinadas. Então, vamos supor que esteja resolvido, que o nosso ministério tenha essa sensibilidade e disponibilize. Vem o segundo ponto, que aí somos nós. Todos nós que estamos aqui, 116 pessoas linkadas aqui. E é esse o meu pedido, do coração. Que a gente baixe as resistências para a vacina. Vacina é a única solução. Não é o momento de dizer, mas a grávida, né? Como é que é? Não tem estudo. Nós temos a morte
Nós temos a morte. Então, vacina. Que parta de nós, os obstetras, as equipes de saúde, dizer a senhora precisa vacinar. E responder de uma forma objetiva, sem subterfúgios, porque ela também está em dúvidas. E o movimento, eu não canso de dizer isso, o movimento social dela somos nós. Ela acredita na equipe de saúde. E se nós temos essas dúvidas, tudo bem que a gente tem essas dúvidas, podemos até partilhar com ela, mas todas elas dizem para mim, o que você acha? O que você acha, Denise? O que você acha, Geraldo? Que a gente seja firme, que a gente faça e compute todas as perdas que nós já tivemos, todas as dores que vivemos, que não foram nossas, nós incorporamos, porque sabemos que são famílias. Quem está morrendo é a mãe. Nós sabemos que o pai é importantíssimo, mas a mãe é muito mais. A perda da mãe é muito ruim. Então, não nos permite, enquanto agentes de saúde que pretendemos ser, que a gente titubeie na indicação de uma saída, que é a vacina. Então, vacina pode ser dada em qualquer fase da gestação, qualquer pessoa pode tomar essa vacina. Se tiver alguma contraindicação, que o médico veja, que seja avaliado, mas de uma maneira global, está liberado para ser utilizado na gravidez. A mulher que está amamentando pode e deve. Então é preciso que a gente tire a máscara e assuma mais o que a população precisa. Ao lado de tudo que eu tenho certeza que vocês vão refletir muito no que pode ser feito, quais são os mecanismos que vocês vão utilizar aí para poder trazer essa gestante para mais perto da saúde mais cedo. Tenho certeza disso. Mas, ao lado disso, vamos defender a vacina para esse grupo populacional. Nós estamos mexendo com um bicho intergaláctico, né? Que é um bicho com todas o know-how para matar. Professor? E a gente começa a enfrentá-lo com arco e flecha. Não pode. Desculpa. Professor, tem duas pessoas com mão levantada no chat. Não sei se... Você identifica para mim? Uma... A Laura e uma Rede Cegonha Rondônia, se elas quiserem dizer alguma coisa, não sei se... Laura, eu vi aqui. Laura Beatriz, por favor. Laura Beatriz, eu acho que ela ficou com raiva. Levantou a mão. Mas então vamos passar para a Rede Cegonha Rondônia. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, Rede Cegonha, eu estou como coordenadora estadual da Rede Cegonha no estado de Rondônia, né? Bem-vinda. Primeiramente, obrigada, parabenizar a doutora Denise, que prontamente, né, preparou esse belíssimo caso, belíssimo no sentido da gente aprender, não que o desfecho tenha sido bom, né? Mas estamos discutindo desde... outubro do ano passado, a gente iniciou um processo de trabalho de identificar e mapear todos os serviços aqui no estado de Rondônia que realizam parto, né, a partir do processo da planificação da atenção à saúde, que a gente vem trabalhando no estado desde 2017, e só compartilhar com vocês nesse sentido e trazer algumas questões para a gente pensar junto aí com o Ministério da Saúde também. Ao identificar todos esses serviços, a gente tem algumas singularidades que acredito que os nossos colegas também da região norte têm, que são, primeiro, uma clareza maior do perfil dessas instituições. A gente tem, por exemplo, hospitais que são HPP, que tem 2 leitos obstétricos e que tem uma realidade de partos de, no máximo, 50, 100 partos anos, né? Então, a gente tem desde um serviço que realiza de vez em quando parto, mas acaba sendo uma referência, como a gente tem algumas poucas maternidades que concentram parto, né, que estão no município polo de região, que tem uma estrutura melhor. Então, a SIGD já trouxe uma das questões aí que eu acho que a gente tem que se debruçar, não só enquanto Estado, mas o próprio Ministério também nos auxiliar nesse processo,
que é tanto a questão do perfil e da estrutura física desses hospitais e maternidades que se tornam como referência. A outra questão é a fixação dos profissionais. A gente tem uma dificuldade imensa, mesmo hospitais que estão em município polos de regiões, que eu estou chamando de município polo, são municípios aqui no estado de Rondônia que têm 50 mil, 80 mil habitantes. Nós só temos 3 municípios no estado que têm acima de 100 mil habitantes. Né? Então, não são municípios muito grandes, são municípios pequenos, e fixação de profissional, principalmente obstetra e neonatologista, pediatra, é muito mais difícil. Então, a gente também tem a realidade, que foi o que a Denise colocou, de hospitais que a gente não conta como o profissional obstetra todos os dias da semana, né? Então, essa também é um grande desafio, não estou justificando, mas é para a gente entender essa realidade também, de como a gente pode estar estimulando, e como pode estar sendo revisto também essa habilitação e credenciamento desses serviços muito pequenos, que muitas vezes não tem condição de ter equipe, mas se torna uma certa referência para aquele município, né? Só que uma referência que a gente tem dificuldade de manter o acompanhamento, o cuidado, o controle de como está sendo esse serviço. Então, a gente precisa de ajuda nesse sentido. A outra questão é com relação ao transporte. A gente tem aqui no estado transporte aéreo também, porém a gente estava aí com uma questão aí de contratualização, alguma dificuldade, mas o que a gente tem também é que muitos municípios, às vezes, é inviável, porque não tem pista de pouso. Os municípios que a gente consegue até ir para fazer o resgate aéreo de pacientes, tem uma pista de pouso que é de uma fazenda, que é cedida, mas só pode ser utilizada até as 4 horas da tarde. Então, essa questão aí, que são das esperas, a gente, mesmo com transporte aéreo, a gente ainda tem a dificuldade da espera, né? Seja pela condição de pouso, e seja muitas vezes para a gente conseguir ter uma pista disponível para poder fazer esse resgate aéreo. Então, nesse trabalho conjunto que a gente está fazendo, de identificar todos esses serviços, a gente precisa também olhar para os nossos instrumentos do Ministério da Saúde com relação à questão da habilitação e do apoio para serviços muito pequenos de assistência à parto. Eu trago só mais como uma reflexão, que eu acho que é de conhecimento também do Ministério, mas que essas questões são extremamente importantes, porque município muito pequeno, a gente não tem estrutura de laboratório, a gente não tem um profissional especialista, e muitas vezes o transporte também fica mais difícil, né? Então, uma contribuição e uma reflexão nesse processo todo, e que estamos juntos, trabalhando esse processo intensamente, aí, junto com todos os serviços mapeados do Estado. Obrigada, mesmo. Patrícia. Doutor Geraldo, agradeço demais pelas suas palavras, viu? Foi um conforto imenso, uma orientação muito grande para a gente. Foi uma honra inenarrável fazer essa aula junto com vocês, profissionais que eu respeito demais. Doutor Gabriel Sanan, que foi meu instrutor no Estratégia Zero Morte Materna, que me formei instrutora nas mãos de vocês. Muito obrigada. A região norte, realmente, nós estamos com muita vontade de melhorar o nosso serviço aqui, com muita vontade de diminuir esse índice de morte, né? Quando a gente começou a ter uma diminuição nos índices de morte materna, infelizmente veio o Covid acabar com nossos sonhos de ter essa redução que a gente tanto queria, tanto estava trabalhando para conseguir. Então, assim, é uma honra ter uma discussão dessas com pessoas tão respeitáveis, tão importantes para a obstetrícia como vocês, tá? Agradeço a participação de todos os meus colegas, parabenizo a todos os obstetras que estão na linha de frente, que não está fácil, todos nós estamos sobrecarregados. O meu respeito por cada um de vocês que se sobrecarregam e que estão dando o melhor de si, meu respeito a todos os plantonistas do Hospital de Base, que eu sei que estão sobrecarregados. Eu, como coordenadora do setor, a gente está tentando amenizar essa sobrecarga, mas não está fácil para ninguém, né? Mas a nossa intenção é boa, a gente tenta abraçar essa causa como nossa, porque não é uma mãe que morre, é uma família inteira. Isso sempre ficou muito claro na minha cabeça, e quando eu fui treinada pelo Zero Morte Materna, isso se aflorou mais ainda. A gente bate muito nessa tecla. Não é simplesmente uma vida, é toda uma estrutura familiar que se vai. Então, é muito importante esse tipo de discussão. Muito obrigada. Gente,
a prosa tá boa, como fala lá em Minas Gerais, mas né, vocês têm outras atividades, né? Então a gente não quer cansá-los. Mas eu estou vendo que a Rosiane apareceu lá na... Rosiane, fala tchau aqui. Desculpa, Geraldo, é que eu estou com... Vou falar tchau. Desculpa que eu não pude participar muito, eu estou orientando uns partos aqui no Amparo, né? E tem uma paciente que está expulsiva, então eu vou e volto. Eu tenho certeza que deve ter sido maravilhoso. Acho que o pouco que eu vi, eu acho que a gente tem que passar para o Braga, porque essa coisa da distância, do oxigênio, acho que tem que ser repensada como um dos itens para a gente diminuir morte materna, né? Que eu acho que foi claro colocado que o Ministério quer isso, né? Então, acho que a gente pode acrescentar isso na nossa lista. Obrigada, Geraldo. Um bom dia a todos. Foi um prazer estar com Rondônia. Denise, mais uma vez, meus cumprimentos pelo brilhantismo e saiba que você representou hoje a mulher brasileira, profissional, gabarito, né? Sem dúvidas, representando todo esse grupo aqui. Meus cumprimentos, muito obrigado. Continue brilhando sempre. Eu quero abraçar meus irmãos do Norte, todos vocês e de outros locais que estão aqui linkados. O meu abraço e o meu obrigado pela paciência e partilhar comigo o mantra da vacina gestante, né? Eu já vi aqui pelo chat que encontrou alguns adeptos. Essa proposta já encontrou alguns adeptos. Sim, sim. Amém. Digo para vocês que tenham uma boa semana, todos vocês, e que Deus acompanhe vocês. Um abraço, tá? Abraço, obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Denise, bom revê-la. Abraço, Gabriel. Uma honra lhe